E aí, galera, sensacional? Pois é, estamos chegando à nossa reta final aqui do curso. A aula de hoje é uma aula sobre pontuação. Demandará de você um conhecimento baseado em tudo que nós estudamos até hoje. E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o uso da vírgula. Galera, a vírgula na língua portuguesa, ela é utilizada para indicar uma pequena pausa. Só que entenda, não vá interpretar errado. Eu lembro que uma professora certa vez disse para mim assim, a vírgula é utilizada para fazer o leitor respirar. Vírgula não é aparelho de nebulização para fazer ninguém respirar, não. Pelo contrário, a pessoa dá a pausa porque ali tem a vírgula, mas ela não coloca a vírgula para dar pausa. A vírgula, ela é baseada num aspecto sintático ou então no aspecto semântico, ou seja, na função que determinada palavra possui ou no sentido que eu quero dar a uma determinada frase. Por um exemplo, se eu disser para você, Ana Paula e Júnior estudam português, quem é que estuda português? Ana Paula e Júnior. Quantas pessoas estudam português aqui? 2 pessoas. Uma é Ana Paula e a outra é Júnior. Se eu colocar uma vírgula aqui, muda totalmente o significado. Então, muda o aspecto semântico. Agora, quem é que estuda português? Ana, Paula e Júnior. São 3 pessoas. Percebe como a vírgula muda o sentido? É importante você lembrar também que este zinho, que dá uma ideia de adição, ele pode sem problema nenhum ser substituído por uma vírgula também. De maneira que é correto dizer Ana, Paula, Júnior estudam português. Ou dizer Ana, Paula e Júnior estudam português. A presença do i vai restringir um pouco aquela ideia, como se apenas os 3 estudassem português. A presença da vírgula vai dar uma ideia um pouco mais ampla, mas eles podem ser substituídas sem alteração de sentido, mantendo a correção e a coerência gramatical. Ok? Galera, quando eu digo assim, comprei banana, maçã e uva, a ideia é que você comprou uma banana, maçã. Por isso tem que ser, comprei banana, vírgula, maçã e uva. Rodrigo, eu posso substituir esse por uma vírgula e manteria a coesão e a coerência gramatical? Sim, manteria normalmente. Então, a primeira regra que você vai aprender de vírgula é eu utilizo a vírgula para separar palavras da mesma classe gramatical. Eu utilizo a vírgula para estabelecer uma enumeração de itens. Essa regra se estende também para orações coordenadas assindéticas, ou seja, é uma enumeração de ações. Ao dizer, Paula viajou, trouxe muitos presentes e deixou a família feliz. Eu tenho aqui uma oração coordenada assindética, eu tenho aqui uma oração coordenada assindética. Para separar essas orações coordenadas assindéticas, ou essa enumeração de ações, eu coloco uma vírgula. E lembre-se, eu poderia substituir esse i por uma vírgula. Aí eu transformaria esta última oração, e deixou a família feliz, que é uma oração coordenada sindética aditiva, em uma outra oração coordenada assindética. Lembra da nossa aula de orações, não lembra? Pois é. Então, a primeira regra é essa. Eu uso a vírgula para separar palavras da mesma classe gramatical. A segunda regra é a palavra pois. Você jamais poderá escrever a palavra pois na língua portuguesa sem vírgula. Ela precisa ter uma vírgula. Se o pois equivaler à palavra porque, a vírgula ficará antes do pois. Se a palavra pois puder ser substituída pela palavra portanto, a vírgula ficará antes e depois do pois.
Ok, galera? Vamos ver na prática como é que é? Ele está empolgado, pois está aprendendo. Ele está empolgado porque está aprendendo. Então a vírgula vai ficar onde? Exatamente, antes do pois. Se colocar depois do pois, ficaria incorreta a construção. Estudamos, vamos, pois, aprender. Estudamos, vamos, portanto, aprender. Então a vírgula ficará antes e também depois. Completa no seu material aí, por favor. Outra dica, outra regra aí de colocação da vírgula, oposição. Palavras que dão ideia de oposição, elas precisam ter uma vírgula. Quais são essas palavras? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, qualquer palavra que estabeleça essa ideia de oposição. A vírgula ficará antes do mas. Cuidado com isso. De maneira que eu diga assim, ó, li o artigo, mas não entendi. Eu tenho mas, certo? A vírgula fica o quê? Antes dele. Uma dica importante a ser dita aqui é a seguinte. A presença da vírgula após o mas, após, é um caso de vírgula facultativa. Então aqui ela é obrigatória, neste caso aqui ela é facultativa. Tanto faz você colocar como não colocar essa segunda vírgula, ok? E aí, para fechar esse primeiro momento, eu preciso explicar agora para vocês termo deslocado. Galera, olha isso daqui que eu vou te mostrar agora. Na língua portuguesa, eu tenho 5 termos de uma oração. E eles estão na sua mãozinha aí, ó, os 5 termos. Você vai levar para onde você for. O primeiro termo é um sujeito. Depois do sujeito vem o verbo. Depois do verbo vem o complemento desse verbo, chamado complemento verbal. Depois vem o complemento nominal. E para fechar, o adjunto adverbial. Vamos comigo então? Primeiro, sujeito, verbo, complemento verbal, complemento nominal, adjunto adverbial. São 5 termos da oração. Mais uma vez, sujeito, verbo, complemento verbal, complemento nominal, adjunto adverbial. Esta ordem é chamada de ordem direta e é desnecessário colocar vírgula nesta ordem direta. Se a ordem for inversa, a vírgula ela é obrigatória. Vamos para um exemplo. Amanhã à noite eu lerei um livro. Qual é o verbo daí? O verbo daqui é lerei. Quem é que lerá? Eu. Eu é, portanto, o sujeito. Qual é o primeiro termo que tem que vir? O sujeito. Depois do sujeito vem quem? O verbo, que é o que está acontecendo, ó. Sujeito, verbo. Depois do verbo vem aquilo que complementa o verbo, chamado de complemento verbal, que no caso, lerei o quê? Um livro é o objeto direto, é um complemento verbal. O complemento verbal na língua portuguesa, na verdade, são 2, o objeto direto e o objeto indireto. Por isso que se você é uma pessoa normal, este é o maior dedo da sua mão, entendeu? Porque ele equivale a 2. Complemento verbal é objeto direto e objeto indireto. Então, aqui eu tenho um objeto direto. E aí, eu tenho também amanhã à noite. Esse amanhã à noite está dando uma ideia para você de quê? De tempo. É, portanto, um adjunto adverbial de tempo. O que é que isso significa dizer? Amanhã à noite é um termo que está deslocado. É o que se chama aqui de ordem
inversa. Se o termo está deslocado, a vírgula aqui, portanto, é obrigatória para termos deslocados. Então, primeira regra de vírgula, mesma classe. Segunda regra, pois, se equivaler a porque, fica só antes. Se equivaler a portanto, antes, depois. Oposição, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a vírgula fica antes. A de depois é facultativa. E termos deslocado. Se o termo estiver deslocado, é um caso aí também de vírgula obrigatória, na ordem inversa. Eu vou apagar o quadro e vou explicar para vocês os outros casos do uso de vírgula, ok? Vamos lá então, vamos fechar essa nossa aula sobre pontuação. Presta bem atenção aqui ao que eu vou lhe explicar. A explicação é um outro caso aí de vírgula. A explicação equivale àquilo que se chama de aposto, o aposto explicativo. Olha essa frase, os alunos que são estudiosos passam. Se eu digo os alunos que são estudiosos passam, há uma parte aqui que é uma explicação. Qual é a parte que é uma explicação? Que são estudiosos. Essa parte, então, fica o quê? Entre vírgulas. Essa parte fica entre vírgulas. Em uma outra aula, nós já falamos sobre isso daqui, na aula de orações subordinadas adjetivas. Antes era uma oração subordinada adjetiva restritiva. A presença da vírgula tornou essa oração subordinada adjetiva restritiva em explicativa. Então, eu tenho aqui um caso de explicação, que vem entre vírgulas. Cara, essas vírgulas daí, inclusive, poderiam, sem problema nenhum, serem substituídas por travessões, mantendo a correção e a coerência gramatical. Todas as vezes, quando eu tiver uma explicação, essas vírgulas podem ser substituídas por travessões, que está gramaticalmente correta. Inclusive, na redação do Enem, eu aconselho que você utilize travessões nesses casos, para você conseguir dar um repertório e mostrar para o seu corretor que você está estudando pontuação também. Mostrar a diversidade, o repertório de pontuação que você tem. Então, substitua, bote vírgula, bote travessão, porque aí, fazendo essa substituição, mostra que você tem um conhecimento diferenciado dos seus concorrentes, ok? E isso é um aposto. Observe a frase abaixo. Neymar, jogador de futebol, tem muitos seguidores. Nesta frase daqui, eu tenho uma explicação. Qual é a explicação? Jogador de futebol, que poderia vir entre vírgulas. Ou então, essas vírgulas poderiam ser substituídas por travessões, sem alteração de sentido, mantendo a correção e a coerência gramatical. Massa demais? O vocativo é uma outra regra muito importante para você aprender sobre pontuação. Não tem aquela vez que você escreve para alguém no WhatsApp? Pois é, para escrever para alguém, você precisa colocar uma vírgula lá. Mãe, vírgula, e aí você coloca o texto. Pai, já pode vir me pegar aqui no curso, vírgula. Obrigatoriamente, essa vírgula tem que aparecer para indicar o vocativo, para indicar um chamamento, uma invocação a alguém. Vai falar com alguém, tem que ter uma vírgula. Olha aqui, João vem aqui. Se eu tenho uma frase, João vem aqui, você interpretará o quê? Quem é que vem aqui? João. Eu estou simplesmente afirmando que João vem aqui. Agora, se eu digo, João, vem aqui, colocando essa vírgula muda totalmente o sentido. E agora, João deixa de ser um sujeito e passa a ser o vocativo. Uma das regras, inclusive, mais importantes que você tem que lembrar é esta. Nunca se separa o sujeito do verbo por vírgula.
Porque se você o fizer, você estará transformando aquilo que era sujeito em um vocativo, em um chamamento, ok? Eu quero, Pedro, um livro. Olha que frase estranha. Eu quero, vírgula, Pedro, vírgula, um livro. Eu estou falando com alguém. Com quem é que eu estou falando? Com Pedro. Pedro é, portanto, o meu vocativo e eu preciso colocá-lo entre vírgulas. Ok, galera? Além disso, nós temos aí a questão da pontuação, da elipse verbal. A elipse verbal é a ocultação de um verbo. Anota aí no seu material, ó. Ocultação do verbo. Olha essa frase. Patrícia gosta de medicina e Beatriz de direito. Patrícia gosta de medicina e Beatriz gosta de direito. Há uma complementação aqui, olha, do sentido pela vírgula. A vírgula está substituindo o verbo gostar para que haja uma coesão textual e para que eu evite a repetição do verbo. Ok, galera? Espero que você tenha gostado. Chegou o momento agora de fazer os exercícios. Vai lá na apostila e detona. Galera, eu quero agradecer demais o fato de você ter feito este nosso curso. É um curso completo e ele é somado à aula aqui, a videoaula para você, com o material e com os exercícios. Espero de verdade que você tenha gostado. Com certeza haverá um aumento significativo no seu desempenho nos concursos daqui para frente. Com toda convicção, você está com os dias contados para passar. A sua aprovação, ela é iminente. Ela está próxima. E eu já quero parabenizá-lo pela sua aprovação. Com certeza, você será um funcionário público federal em pouquíssimo tempo. Se você puder, inclusive, indicar este curso para os seus amigos, eu ficarei eternamente grato a você. Mais uma vez, grato, claro. Já tenho essa gratidão pelo fato de você ter feito o curso inteiro, ter chegado até aqui e espero que a cada dia você busque o seu aperfeiçoamento em todas as disciplinas. Forte abraço, uma boa sorte, espero que daqui para frente haja uma procura maior ainda pelo conhecimento na língua portuguesa. Espero que você possa fazer vários simulados, várias questões e com certeza recorrer ao curso sempre que necessário. Um abraço e até um próximo encontro, galera.